Esse vídeo é sobre a história da história, o que a gente chama de historiografia, o estudo, a escrita da história. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. E para assistir a todos os vídeos do canal, é só acessar as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook e o Twitter. Em vídeos anteriores, eu já havia falado sobre o que é história, tanto em vídeos quanto em áudios, chamando atenção para conceitos e elementos importantes para quando a gente estuda a história, como, por exemplo, o conceito de história enquanto uma ciência que estuda as relações humanas ao longo do tempo para a gente poder entender o presente. Falei sobre quem escreve a história, que é o historiador, sobre categorias importantes como tempo. Falei sobre as fontes históricas, que são as provas daquilo que o historiador está tratando. Falei sobre a categoria do tempo, da divisão do tempo, como, por exemplo, as 5 idades que geralmente a gente usa para estudar a história. A pré-história, a idade antiga, a idade medieval, a idade moderna e a idade contemporânea. E dos marcos que marcam o início e o término de cada uma dessas idades, lembrando que esses marcos históricos são eventos, são fatos importantes da história que funcionam como um divisor de águas, marcando uma grande mudança daquilo que veio antes e o que veio depois daquele momento, como, por exemplo, o surgimento do primeiro homem, o surgimento da humanidade, que marca o início da pré-história, que vai até o surgimento da escrita, quando começa a Idade Antiga, que termina com a queda do Império Romano do Ocidente, começando a Idade Medieval ou Idade Média, que vai até a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, iniciando a Idade Moderna, que vai até a tomada da Bastilha, que é o início da Revolução Francesa, começando assim a Idade Contemporânea, que é a idade que nós vivemos até hoje. Mas nesse vídeo eu não vou retomar essas características. Se você quiser saber mais sobre a história nesse sentido, é só acessar aos vídeos o que é história no canal, Tempo de História. E hoje a ideia desse vídeo é falar sobre a historiografia, ou seja, quais as características que a história assumiu ao longo do tempo. Tendo em mente que a história é escrita por seres humanos, o historiador, por mais que tente ser imparcial, ele é marcado pelo tempo histórico que ele vive, pelas suas vivências, pelas suas experiências, e isso vai se refletir na escrita da história que esse historiador produz. Isso vai se refletir nas hipóteses que o historiador levanta, nas fontes que ele vai pesquisar, as perguntas que ele vai fazer para essas fontes, as respostas que o historiador ele vai procurar. Ou seja, o olhar que o historiador lança sobre as suas fontes é sim marcado pela temporalidade, pelo tempo histórico que o historiador vive. Até mesmo o fato histórico que aquele historiador ele vai escolher pesquisar é marcado por essa temporalidade. Dessa maneira, a escrita da história, a forma como o historiador ele vai escrever sobre um determinado período, a investigação que esse historiador vai produzir, vai ser marcada por essa temporalidade. Então, tendo isso em mente, quais seriam as características que a história vai ter em determinado período histórico? Obviamente, não houve apenas uma característica que a escrita da história apresentou em cada um dos períodos. Aqui eu vou falar de algumas características que se destacaram, que predominaram em cada um desses períodos. E para responder essas questões, a gente começa lá na Grécia Antiga. E por que na Grécia Antiga? É na Grécia, durante a Idade Antiga, que a história, como uma pesquisa, uma investigação direcionada do passado para se entender o presente, ela vai surgir. Não que os outros períodos históricos não tivessem história, como no passado que se acreditava que os povos sem escrita não poderiam ser estudados, daí vem a própria ideia de pré-história, antes da escrita. Nós sabemos muito bem que na chamada pré-história,
Os povos pré-históricos não letrados, eles possuíam registros, como as pinturas rupestres nas paredes das cavernas. E com a ajuda de outras ciências, como a arqueologia e a paleontologia, o historiador consegue escrever a história desses povos não letrados. Então esse termo pré-história, ele é um termo equivocado. Há quem prefira utilizar o termo povos não letrados, o que eu acho que pode também causar um pouco de confusão, porque até hoje, na Idade Contemporânea, existem povos não letrados, que vêm de uma tradição da oralidade, de uma tradição oral. Mas então por que não falar de outros povos da Idade Antiga que, assim como os gregos, possuíam escrita? Como, por exemplo, os egípcios com os hieróglifos, ou os fenícios que inventaram o alfabeto, ou os sumérios com a escrita cuneiforme, que são povos que produziram registros do seu cotidiano. Mas, apesar desses povos registrarem seus cotidianos em tumbas, em paredes de templos, em tábuas de argila ou até mesmo sobre o papiro, não havia exatamente uma intenção de se resgatar o passado, de se investigar o passado de uma forma intencional para se entender o presente, com um compromisso com a realidade, com um compromisso com a verdade, digamos assim. Aqueles registros muitas vezes tinham uma proximidade com o mito, com a lenda. Então, apesar de contarem uma narrativa histórica, buscando explicar suas origens, por exemplo, essa narrativa ela estava repleta de elementos míticos, com atos de deuses e de heróis. Não que na Grécia Antiga não houvesse essa dimensão mítica. Nós bem sabemos que a Grécia é fortemente influenciada pela mitologia, mas é na Grécia que essa preocupação de uma investigação acerca das ações humanas no passado, ela vai surgir. Até mesmo a palavra história, que vem do grego história, que significa pesquisa, investigação, ela surge na Grécia. Com o grego Heródoto, considerado o pai da história, considerado o primeiro historiador, que escreveu as histórias de Heródoto, investigando as guerras médicas entre os gregos e os persas. Então, quais são as características que a história assume durante a Idade Antiga na Grécia? Apesar das obras de Heródoto não estarem completamente livres da mitologia, a história que ele produziu apresenta características do humanismo, ou seja, trazendo as ações humanas para as discussões históricas. Uma outra característica é a longa narrativa, através do estudo das guerras, das ações dos governos, das ações de Estado, atos políticos, com uma narrativa detalhada. Características essas que também aparecem nas obras de um outro grego chamado Tucídides, que investigou as guerras do Peloponeso entre as importantes cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. Tucídides, ele usou critérios e métodos modernos ao reunir evidências do passado, como, por exemplo, entrevistas com testemunhas daquelas guerras, e atribuiu os eventos históricos às ações humanas, e não a seres míticos e a deuses. E ainda na Idade Antiga, encontramos em Roma essas características de uma narrativa longa. Em Roma também se destacam características de uma história universal e da história entendida como um processo. Ou seja, com a ascensão e a expansão de Roma, os historiadores fazem a história com o propósito de resgatar as origens e descrever como Roma havia chegado até o momento presente daqueles historiadores, analisando esse processo da expansão de Roma, como aparece nas obras do pensador helênico Tito Livio. Além dessa narrativa de longa duração, que atribuía um sentido para o presente, na Idade Antiga a história também teve como característica ser fonte de reflexões e lições morais. Ao descrever exemplos de virtudes e fraquezas, o caráter que deveria ser
evitado ou imitado. Característica essa que também aparece nas obras de Tito Livio ao descrever características de vilões, heróis, imperadores, generais. E essa característica moral, ela permaneceu, por exemplo, na Idade Média, com um relato de cavaleiros medievais durante a Guerra dos 100 Anos, ou ainda hoje, na Idade Contemporânea, quando vemos estudos sobre grandes personalidades como o Dr. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Barack Obama, com o intuito de inspirar as pessoas. Bem, eu fico por aqui, mas assista ao próximo vídeo que eu vou falar sobre as características que a história assumiu durante o período da Idade Média. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Tempo de História no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Até o próximo vídeo.